Vamos para a próxima questão da Universidade Estadual do Amazonas, aqui nosso vizinho em 2019, certo? Então, o que diz a questão? Gregor Mendel realizou seus estudos sobre hereditariedade por meio de cruzamentos entre plantas produtoras de ervilhas com diferentes características, as quais ele classificou como dominantes. Mendel classificou essas características como dominante e recessiva. Ao cruzar planta duplo heterozigotas, azão A, azão Azinho, Bezão, Bezinho, azão, Azinho, Bezão, Bezinho, para as características, fenótipos, cor, olha, cor, presta atenção, está no plural, as características, ele vai falar de quantas? Duas características, e textura das sementes. E o E aqui, olha, tá? Então, observe aqui, ó, probabilidade, regra do E aqui, eu vou calcular para a cor, depois para a textura das sementes. Mendel obteve a respectiva proporção para os fenótipos condicionados pelo genótipo azão A traço, azão B traço, dominante para a cor, dominante para a textura. Dominante para a cor, recessivo para a textura. Recessivo para a cor, dominante para a textura, recessivo e recessivo. Tá? Então, dominante para as duas características, dominante para uma, recessivo para outra, recessivo para a primeira, dominante para a segunda e duplo recessivo. A planta é duplo heterozigoto, um problema clássico de segunda lei de Mendel, lei da segregação independente. Você pode calcular resolver esse problema facilmente usando a regra da probabilidade, a regra do E. A cor não interfere na textura, a textura não interfere na cor, são eventos independentes. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, ele diz que o casal, que as plantas, né, são duplo heterozigotas. Primeiro, a gente vai fazer para o A. Vou pegar o heterozigoto daqui e o heterozigoto daqui. Cada heterozigoto sempre produz dois tipos de gametas diferentes. Os gametas são puros, só carregam um tipo de gene do alelo, do par. Então, essa planta produz 50% com azão, 50% com azinho, 50% com dominante, 50% com recessivo, o outro é igual a ela também. Então, primeira lei de Mendel, cruzando dois heterozigotos, eu vou obter 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo. Tá? Primeira lei de Mendel. Isso aqui é tranquilo. Tá? Sempre que cruzar dois heterozigotos, vai dar 3/4 dominante e 1/4 recessivo. Como ele não está dizendo que tipo de dominante é aqui, eu vou pegar aqui e colocar 3/4 de azão traço, porque eu não vou considerar esse segundo aqui, só o primeiro, já é dominante, e 1/4 de recessivo. Tranquilo. Respira fundo, faz lá como se fosse a primeira lei, porque são eventos independentes. Agora eu vou fazer para o B, para o par do B. Então é Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Mesma coisa, cruzando dois heterozigotos, eu vou ter 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo. 3/4 de Bzão traço, aqui, ó, e 1/4 de Bzinho, Bzinho. Agora ele quer saber qual é a proporção que eu vou ter de azão traço, Bzão traço. Então eu vou pegar 3/4 de azão traço e multiplicar por 3/4 de Bzão traço. 3/4 vezes 3/4, 9/16. Aí eu vou pegar 3/4 de azão traço com 1/4 de Bzinho, Bzinho. Então, 3/4 vezes 1/4, 3/16. Vou pegar 1/4 de azinho, azinho, e 3/4 de Bzão traço. 1/4 de azão, azinho, 3/4 de Bzão traço, 3/16. E aqui está errado, esse computador nunca coloca, não deixa a gente começar com letra minúscula. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, 1/4 vezes 1/4, 1/16. Então, eu vou ter a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que está aqui na alternativa C. Segunda lei de Mendel, na escola, aqui no cursinho, a gente ensina vocês também a fazer aquele quadro com 16 descendentes, procurar cada um. Ali dá muito trabalho, muita mão de obra na prova e você pode se confundir e acabar errando. Eu recomendo que você faça o cruzamento separado, quando for E, você pode fazer separado, tá?
E depois você calcular as probabilidades de cada um e fazer o produto delas. Tá certo? Então, as pessoas dizem assim, a primeira lei de Mendel eu aprendi bem, mas a segunda eu me complico todo. Por que que você se complica todo? Se você pode fazer, se for segunda lei de Mendel, ou com 3 pares de genes independentes, você pode fazer como se fosse a primeira lei e depois fazer o produto. O que eu falo aqui, que às vezes falta muito, é a questão da interpretação e da concentração. Tá? Que não é, isso aqui não é difícil. Isso aqui é a primeira lei de Mendel. Certo?